Agora nós vamos ouvir o Leonardo. O Leonardo falará 20 minutos e depois do Leonardo, o Aldo. E apenas depois disso eu abrirei para as perguntas, né? Falando 20 minutos, o Aldo só vai entrar com 10 minutos de atraso, então assim a gente recupera um pouco esse tempo gasto na primeira parte do colóquio. Então, vou apresentar rapidamente o Leonardo, falar só o título da conferência dele, né? Tentar falar o menos possível. Leonardo de Oliveira Souza. E o título da conferência é As Violações Humanas no Chile, Memória e Narrativa das Comissões da Verdade, Rettig-Valek, 1990-2005. Leonardo, a palavra está com você. Eu vou contabilizar aqui 20 minutos, tá bom? Obrigada. Ligou? Ligou. Muito obrigado, Fabiana. Boa tarde a todos e a todas. Também inicio parabenizando a organização. Vou tentar ser um pouco breve, mas gostaria muito de enfatizar a satisfação que é para mim estar aqui hoje, retornando à instituição que me formou. Eu que estudei no campus da Universidade Federal de Goiás, do campus Catalão, e depois retornei a essa casa agora para cursar o doutorado. Então, uma grande satisfação estar retornando aqui hoje. Obrigado, Fabiana, pelo convite. Tá? Retornando aqui após a defesa da tese de doutorado para falar sobre esse tema, é uma grande satisfação. O tema, como você anunciou, as violações humanas no Chile, memória e narrativa das Comissões da Verdade, 1990-2005. Acho que introdutoriamente é interessante colocar que no Chile, só uma pontuação antes, eu também trago um texto aqui, acho assim, como uma professora, eu leio alguma coisa e vou comentando. Mas, introdutoriamente, queria colocar que no Chile, assim como em demais países do Cone Sul, como Argentina, Brasil e Uruguai, o término do período autoritário foi sucedido por movimentos da sociedade civil em prol de um acerto de contas com o passado de violações, suscitando as chamadas batalhas de memória. É um termo muito recorrente na literatura especializada. Então, desse modo, esses países da região do Cone Sul enfrentaram alguns desafios em comum, basicamente em relação sobre como lidar com o passado, com a herança autoritária, né, como elaborar uma memória histórica que representasse a sociedade, quais medidas de justiça deveriam ser tomadas na redemocratização, quais medidas eram possíveis de serem tomadas durante o período da redemocratização. E, de modo geral, cada sociedade lidou com esses desafios, dependendo, em certa medida, ainda depende da disposição da sociedade civil, dos atores civis, no agenciamento público desse passado recente. Então, nesse sentido, fundado na prática das ações sociais, desenvolveu-se na América Latina um campo específico que funcionou, em certa medida ainda funciona, como uma ferramenta para esse desafio de encarar passados autoritários, tanto em níveis sociais, quanto em níveis políticos, jurídicos, doutrinários, quanto em nível acadêmico. Trata-se do campo da justiça de transição, uma das abordagens possíveis. E o campo da justiça de transição adquiriu consistência a partir dos anos de 1990, ao expressar aí os mecanismos da tríade verdade, memória e justiça, tanto reparatória quanto punitiva, essa noção de justiça. E nos debruçando, então, mais especificamente ao caso chileno, acho que também vale situar, né, que o Chile vivenciou uma ditadura de aproximadamente 17 anos, entre setembro de 1973, que derrubou o governo da Unidade Popular de Salvador Allende, e durou até março de 1990, um regime muito violento comandado pelo general Augusto Pinochet. E o processo de redemocratização no Chile envolveu questões bem particulares, em razão de uma transição marcada pela polarização social e pela presença do pinochetismo institucional, ou aquilo que o sociólogo Manuel Garreton denominou de enclaves autoritários. Isto é, uma série de heranças autoritárias presentes na institucionalidade, na legislação política do país, como a própria Constituição, ainda vigente de 1980, a Lei da Anistia de 78, um plebiscito em 1988, em que o não à continuidade do regime prevaleceu,
Outro desses enclaves autoritários, a própria manutenção do regime econômico, né, do modelo econômico neoliberal, a composição do poder judiciário, além de uma série de amarras institucionais traduzidas pela elevada autonomia das Forças Armadas, que mantiveram uma insidiosa vigilância durante boa parte da redemocratização nos anos de 1990. Então, o modelo de transição chileno se enquadra naquele modelo tutelado, negociado, dentro dessas amarras institucionais colocadas pelo próprio regime. E essa condição se contrastou com a incessante mobilização da sociedade civil, representada por organizações de vítimas, como a Agrupação dos Familiares Detenidos, Desaparecidos, a Agrupação dos Familiares de Executados Políticos, entre outros setores ligados a organismos de direitos humanos, que de muitas maneiras, como através de atos públicos, marcações de lugares, ações jurídicas, produções culturais, etc., lutaram por aquilo que envolve esse campo da justiça de transição, essas noções de verdade, de memória e de justiça. Então, nessa conjuntura de redemocratização, após eleito, tomou posse em março de 1990 o democrata cristão Patrício Alvim, pela coalizão de 16 partidos de centro-esquerdas que formaram a Concertación. E em um dos seus primeiros atos de governo, cumprindo uma promessa de campanha, foi criado nesse novo governo a primeira Comissão da Verdade, denominada de Comissão Nacional de la Verdad y Reconciliación. Vale destacar que, naquele contexto, esse ambiente estava muito polarizado, muito disputado entre a sociedade chilena, ainda predominava uma memória relacionada com a tese salvacionista das Forças Armadas, né, de que as Forças Armadas haviam salvado o país diante de uma suposta degradação do governo da Unidade Popular. Então, desse modo, nesse ambiente disputado, essa primeira Comissão da Verdade no Chile, instaurada em 1990, para conquistar credibilidade social, foi composta cautelosamente por notórias personalidades identificadas tanto com o tema dos direitos humanos quanto com as experiências autoritárias. A comissão teve um objetivo principal, essa primeira comissão, de investigar as circunstâncias das violações que levaram a situações de morte e desaparecimento durante a ditadura de Pinochet de 1973 a 1990. Então, essa comissão vai ser formada por 4 membros, né, ligados aos direitos humanos, outros ligados à experiência autoritária, para ter essa ideia de paridade. Ela foi presidida pelo jurista Raul Rettig e alguns rápidos nomes de destaque: o professor José Zalaqué, que já tinha uma experiência internacional em termos de direitos humanos, o historiador conservador, ex-ministro da Educação do governo autoritário, Gonzalo Vial. Foram 2 membros que talvez polarizaram aí nessa Comissão da Verdade chilena. As investigações contaram com uma enorme quantidade de documentos organizados pela Vicaria de la Solidariedade, que foi uma entidade eclesiástica que acolheu, deu suporte às vítimas, documentou as violações durante a ditadura. Houve, né, ainda nesse marco de negociações dessa Comissão da Verdade, houve concessões no enredo narrativo, na parte da comissão, né, do texto do relatório que se refere ao contexto chileno do golpe, há uma clara sinalização de que a Unidade Popular de Salvador Allende teria sido responsável pelo que é chamado na comissão da quebra da democracia, né? Assim se refere ao golpe, essa primeira comissão. A comissão concluiu seus trabalhos com um relatório final, produzindo ao final, em fevereiro de 1991, o relatório que ficou conhecido como Informe Rettig, em relação, né, ao sobrenome do seu presidente, Raul Rettig. E esse aqui é o livro que eu trago para vocês da primeira Comissão da Verdade. Na verdade, esse é o primeiro tomo, são 3 tomos como esse, 3 volumes, que contém aí cerca de 1.300 páginas, e que identificou as violações e nominalmente cada uma das vítimas, cada uma das 2.279 vítimas qualificadas como tal naquele momento, sendo cerca de 1.200 ainda na condição de vítimas desaparecidas.
O relatório deixou claro que era um número mínimo, tá? E o relatório enfatizou também algo que vai marcar como o próprio título dessa comissão, Comissão da Verdade e Reconciliação. Essa expectativa de reconciliação social vai ser muito presente na narrativa dessa comissão. Ao mesmo tempo, essa comissão documentou as provas dos crimes de execução, de desaparecimento, tortura, ocultação de cadáveres, dentre outros. Essas evidências representam um componente indissociável da narrativa Retten, indicando também uma expectativa futura de justiça que era improvável, impossível naquele momento imediato de redemocratização. Então, o relatório ele causou muito impacto na sociedade chilena, principalmente por essa condição de paridade, né, que deu uma certa uma credibilidade muito grande para o relatório. Nós pudemos, durante a tese, né, aferir esse impacto pesquisando a imprensa da época, no calor do momento, para entender melhor a recepção e a circulação desse relatório da comissão na sociedade chilena, e usando para isso, principalmente, os jornais El Mercúrio e La Nación, que representariam aí polos, né, já que o El Mercúrio era um jornal alinhado à ditadura, e o La Nación, um jornal mais relacionado à oposição. Bom, terminado esse relatório, concluído esse relatório, né, havia uma expectativa de que a sociedade chilena pudesse superar essa experiência, mas muito pelo contrário, né, uma vez materializadas essas provas, uma vez concluído esse relatório, ele passa a guiar uma série de políticas públicas relacionadas à justiça de transição, entre 1991 e o início dos anos 2000, majoritariamente políticas voltadas para reparar os familiares das vítimas reconhecidas no relatório, criando espaços de memória, penalizando judicialmente os primeiros casos de ex-agentes violadores e reformando parte da legislação do país, estimulando também algo que vai marcar muito a cultura dos direitos humanos, como, né, parte desse relatório, parte dessas expectativas daquele momento. Ou seja, considerando o conceito de justiça de transição, houve avanços principalmente em termos de verdade, de reparação, ainda pouco em termos de memória, perto do que estaria por vir, e em menor escala em relação à justiça punitiva, como ressaltado pelo presidente Alvim, realizava-se justiça em la medida de lo possible, né? Justiça na medida do possível. Essa frase, essa expressão marcou o governo de Patrício Alvim. E também, como eu estava comentando, o que marca também esse momento dessa comissão, desse relatório, é aquela permanência, né? Pinochet ainda permanecia como chefe das Forças Armadas e a sociedade ainda muito dividida em relação a essas memórias. Então, em linhas gerais, essas políticas públicas de justiça de transição dos anos de 1990, início dos anos 2000, marca uma resposta pública às violações ocorridas. E essas políticas também vão servir como modelo às formulações e o desenvolvimento do projeto futuro da segunda Comissão da Verdade, que estaria por vir em 2004, 2005, e que eu já vou comentar. Acho que também, né, por não ser o nosso país, vale alguns pontos contextuais. Em 1994, é eleito o segundo presidente ali na redemocratização, o Eduardo Frei, também um democrata cristão da Concertación. E, apesar do tema, nunca, né, o tema das violações humanas e a resposta sobre isso nunca ter saído de pauta, o tema vai perdendo um pouco espaço na agenda pública. Foi na virada do século, entre os anos de 1998 e 2003, que uma série de eventos estremeceu as memórias políticas chilenas. A detenção de Augusto Pinochet em Londres, em outubro de 98, provocou um abalo sísmico, né? Um país tão acostumado a abalos sísmicos, um abalo sísmico na sociedade chilena, a prisão de Augusto Pinochet provocou, né? E rompendo as memórias subterrâneas, e rompendo esse desejo de, mais uma vez, voltar o olhar para essa relação entre passado e presente, reaquecendo as lutas sociais. Há muita produção, muito material que mostra como que a prisão do Pinochet, imediatamente o povo volta às ruas, tanto para defender o Pinochet quanto para acusá-lo. Como resultado desses embates pós-prisão de Pinochet, entre 99 e 2000 foi criada, inclusive, uma mesa de diálogo, aproximando ali militares, setores eclesiásticos, o governo, a sociedade civil, para tentar, digamos assim, né, atenuar aquela ebulição social pós-prisão do Pinochet.
O objetivo dessa mesa, dessa política, era encontrar pessoas, né, cadáveres desaparecidos. E até encontraram cerca de 200, né, 99 e 2000. Porém, isso não foi suficiente para conter aí aquelas agitações. E aí, a eleição de Ricardo Lagos, no ano 2000, né, um socialista, desta vez também pela Concertação, reforçou esse desejo da sociedade de um acerto de contas. Né? O Ricardo Lagos vai proferir um discurso em 2003 muito famoso, que ele vai dizer, né, no há mañana sin ayer, não há amanhã sem ontem, marcando ali aquela nova etapa e anunciando a formação de uma segunda comissão da verdade e o dever de Estado em seguir avançando na agenda transacional. Essa segunda comissão da verdade, entre 2004 e 2005, vai ser denominada de Comissão Nacional de Prisão Política e Tortura e vai ser inédita no mundo ao investigar sobreviventes, vítimas de violações humanas. Tá? E ela vai ouvir mais de 36 mil depoimentos para traçar um panorama que esclarecesse as circunstâncias dos crimes de tortura, prisão política durante o regime. 8 membros vão fazer parte dessa comissão, todos dessa vez relacionados aos direitos humanos. O presidente vai ser Sérgio Valek. Essa comissão, ela também, seu eixo narrativo, né, está muito ligado às testemunhas, a essas subjetividades, a responsabilização do Estado, a tentativa de dignificar as vítimas. Essa segunda comissão também produz um relatório final, dá muita atenção aos lugares de memória, reconhece 1.132 lugares de tortura no Chile, sendo 800 deles recorrentes. Ela traça também um perfil das vítimas, consequência das torturas, indica que 94% das vítimas sofreram tortura, também investiga violência sexual e de gênero e a violência contra menores de idade. Essa segunda comissão, que é esse segundo relatório, tem 770 páginas, e reconhece, naquele momento, quase 28 mil vítimas de tortura. Né? E um detalhe que eu acho que vale a pena comentar é que tanto as vítimas mortas e desaparecidas quanto as torturadas, né, cerca de 60% das vítimas foram entre 11 de setembro de 1973 e 31 de dezembro de 73, né, para se ter uma ideia do quanto a ditadura começou avançando sobre as vítimas, avançando sobre os membros da Unidade Popular, membros do MIR, do Movimento de Esquerda Revolucionária, do Partido Socialista, do Partido Comunista. Então, para ir caminhando aqui, é muito importante também pensar que essa segunda comissão já tem um impacto muito diferente. Nós pesquisamos isso também na tese, né? A imprensa, como que a imprensa recepcionou, circulou essa segunda comissão da verdade. E aí, contrastando com a primeira dos anos de 1990, em 2005 já houve muito mais um discurso de meia-culpa, de reconhecimento do horror, do terrorismo de Estado, do quanto, né, não se podia mais negar essas evidências. Então, essas duas comissões, esses dois relatórios representam aí a busca da sociedade chilena para formar uma memória histórica que desse conta das violações humanas no Chile. Mais um ponto aqui para ir bem concluindo, estou atento aqui, você vai me brigando comigo aí, Fabiana. Marca só 3 agora, quando for 3, então... Mas para ir concluindo, em 2006, a Michelle Bachelet é eleita a 4ª e última presidente dessa frente Concertação, ela também do Partido Socialista, e desde que essa segunda comissão produziu seu relatório, aí se multiplicam as políticas públicas de justiça de transição. Aí vão ter centenas de lugares de memória, condenações judiciais. Para que se tenha uma ideia, até 2019 já haviam cerca de 630 condenados no Chile por violações de direitos humanos, mais de 350 cumprido pena, e marca, então, uma nova etapa. É uma comissão que se complementa à outra e, em conjunto, somado com as políticas públicas de justiça de transição, dão conta, digamos assim, desse panorama do que foram as violações humanas no Chile e constroem, em conjunto, uma memória histórica das violações. E isso vai ficar muito claro com a construção, no desfecho do governo da Michelle Bachelet, do Museu de la Memória e Direitos Humanos no Chile, né, que institucionaliza esses relatórios, vai representar aí, digamos, uma materialização desses discursos, e o Museu da Memória vai significar também um lugar para combater o negacionismo,
né, uma fonte incubadora de diversas pesquisas, uma espécie de centro de peregrinação cívico, um lugar acolhedor, pedagógico, instrutivo para as vítimas e as novas gerações, para o turismo de memória, que serve, então, para, digamos assim, consolidar esse discurso e evitar aí qualquer negação sobre a ditadura. Então, isso marca profundamente, acho que inclusive a crise que o Chile passa hoje, talvez isso possa ser objeto também de alguma fala, alguma colocação, demonstra o quanto a sociedade chilena se relaciona com esse passado, o quanto as memórias, as experiências da ditadura estão vivas no tempo presente do Chile. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Ele não falou nem metade do que ele deveria falar, né? Mas a gente vai abrir depois para o debate. O tempo é curto. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor doutor Aldo Henrique. Ele é investigador em filosofia da Universidade Nacional da Patagônia Austral. Professor Aldo, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. E passo a palavra imediatamente, também tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Bueno, yo estoy en Patagonia, en la Patagonia Austral. Justamente hace unos minutos ustedes, colegas, han expuesto acerca del viaje a través de la Naos Victoria de Magallanes, que llegó justamente a la Patagonia Austral, cruzó por ese estrecho que es el Estrecho de Magallanes, que actualmente se llama de ese modo, y ahí es donde tuvo lugar el origen del nombre Patagonia, como ustedes sabrán, pero por si no lo recuerdan, es a partir de las huellas que dejaban las pieles de guanaco con las que se cubrían sus pies los nativos de la región habitada por los Aoniquén, que, bueno, Pigafetta dio en llamar patagones, precisamente porque eran gigantes de novelas de caballería que acostumbraba a leer Magallanes. Así que, bueno, tenemos un vínculo muy preciso ahí entre la tradición portuguesa de Magallanes, porque Magallanes, si bien pertenecía, digamos, a una suerte de imperio comercial capitalista, es de origen portugués, es Magallanes, y bueno, los Patagones es un nombre que proviene de novelas portuguesas, ¿no? Y esto me agrada mucho porque, bueno, estoy en la Universidad de Goiás y me alegra poder participar de este encuentro. Agradezco desde ya la apertura que han tenido para con nosotros, y bueno, probablemente estoy a 3.000 kilómetros de ustedes, pero comparto y siento que estamos en un lugar que nos acerca, el lugar del conocimiento, de la universidad, y de una propuesta que en este caso es lo que yo llamo la estética de la comprensión latinoamericana, es decir, una estética que nos permite tomar conciencia de que hemos sido colonizados, pero en algunos casos nos hemos integrado y en otros nos hemos disuelto en Patagonia. Ya Gabriel García Márquez se refería en la recepción del Premio Nobel en el año 1982 precisamente a la estética latinoamericana, y también invocaba a Antonio Pigafetta
Digamos, esto es una coincidencia, no es que lo preparara en relación a lo que se dijo anteriormente, pero Pigafetta contaba que había visto cerdos con el ombligo en el lomo, ¿eh? Y en realidad estaba viendo ballenas. ¿Se escucha? Continúo. También contaba Pigafetta que había unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho y se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como pingüinos. Contaba que había visto engendros de animales con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo, y bueno, no sabía todavía que se estaba refiriendo a los guanacos. Por lo tanto, la estética, digamos, asociada al viaje europeo, ya desde el siglo XV, la estética fantástica, la forma de ver de modo fantástico nuestro continente, ha sido muy típica y me da la impresión de que, bueno, de que en el caso nuestro podríamos hablar de una estética de la integración y de la disolución que ahora pasaré a comentar. El objetivo de esta ponencia, de esta breve ponencia, creo que tengo 20 minutos y si se me pasan los tiempos, me avisan, es que nos proponemos demostrar dos tipos de hermenéutica de la cultura. Por un lado, la hermenéutica como integración y por otro lado, la hermenéutica como disolución, en el caso de Jorge Luis Borges y de Frida Kahlo. No hace falta presentar ni a Jorge Luis Borges ni a Frida Kahlo, ni hablar de sus consecuencias en el arte contemporáneo. Sin embargo, viene bien hablar de qué modo la hermenéutica europea, a través de, en este caso, estos dos autores, Borges y Kahlo, podrían tener una suerte de actualización. Comprender es uno de los conceptos más importantes en hermenéutica, en la teoría hermenéutica, que nosotros podríamos decir que es una antropología de la comprensión. Comprender es ponerse de acuerdo en el asunto, no en el tema concretamente, sino entrar en las diversidades, en los matices sobre el asunto. Es decir, aceptar una conversación, estar en condiciones de interpretar, esto es, entenderse a sí mismo, entender la intención del juego, de la conversación, del diálogo, y aceptar que el otro tiene una intención. De este modo, digamos, hay un autorreconocimiento inicial, digamos, podemos decir que nos reconocemos como alguien que desea saber, como inicio para la construcción de una pregunta. Y esa pregunta, digamos, cualquier tipo de pregunta está contenida en la pregunta, una delimitación implicada por el horizonte de la pregunta. Es decir, una pregunta sin horizonte sería una pregunta en el vacío. Es decir, la pregunta debe hacerse dentro
del asunto en el cual estamos poniéndonos de acuerdo y a partir del cual tenemos una forma de reconocer que tenemos intenciones que no siempre están de acuerdo. La mayoría de las veces esas intenciones tratan de acordar porque están dentro de un juego. Entonces, cuando hablo de juego, no hablo de un juego para divertirnos, más allá de que lo sea, sino de que en cualquier juego, sobre todo cuando hablamos de hermenéutica, lo que tratamos de hacer es comprometernos con un rol dentro de ese juego. Es decir, dejar de lado nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestra mismidad para cumplir con un papel, para ejecutar un papel y entrar en el juego, ¿no? Es decir, hacemos una ejecución participativa en donde nos representamos a nosotros mismos como jugador que interpreta reglas, sintiendo que estamos mejor dentro que fuera del juego. Ahora, esta hermenéutica como antropología de la comprensión cultural, en esta hermenéutica cada persona es resultado de una formación cultural y a su vez cada formación cultural en un diálogo está en condiciones de fundirse en horizonte. ¿Esto qué quiere decir? Cuando entramos en una conversación, que puede ser etnográfica, que puede ser política, que puede ser estética, y a eso me quiero referir, comenzamos a sentir que somos lo que no sabíamos que éramos. Es decir, nos reconocemos frente a lo que está delante como lo que sentíamos que éramos, pero no nos habíamos dado cuenta. Expresamos desde sí lo que hay que decir a través de un juego, a través de reglas en las que o a las que nos vamos incorporando. ¿Cómo nos incorporamos? A través de la interpretación. Interpretar es jugar un instrumento, es, cuando hablamos en castellano, decimos, hablamos de tocar la guitarra, en inglés se dice play, ¿sí?, de guitar, por ejemplo, que sería más asociado al juego, es decir, jugamos, ¿sí?, la interpretación de la guitarra. Por eso, al penetrar en un juego, aceptamos la existencia de una ley, de una partitura. Esta penetración tiene dos formas, la integración y la disolución. Yo les voy a poner en cámara la diferencia, espero que se vea, ¿no? Entonces, la disolución y la integración es lo que vamos nosotros a discernir. Es decir, la integración es la incorporación a la cultura, es un proceso mediante el cual los horizontes de expectativas se incorporan, pero de manera integrativa, sin perder el resto de individualidad. En cambio, si esa interpretación se hace de modo disolutivo,
pasamos a formar parte del juego en el juego mismo. Es decir, cuando hablamos del arte, decimos, pasamos a formar parte del arte y dejamos ya de ser artistas en la disolución, o dejamos ya de ser público en la disolución. En cambio, en la integración, y espero que se pueda entender esta diferencia, integración y disolución, en la integración no perdemos esa individualidad, sino que sabemos que estamos interpretando un espacio a partir de nuestras condiciones. Lo que nosotros podemos, espero ir bien con el tiempo, lo que queremos mostrar es que en el caso de Jorge Luis Borges, me voy a concentrar en un cuento, que se llama La historia del guerrero y la cautiva. En Historia del guerrero y la cautiva, Borges habla de un guerrero conocido, llamado Drog-Tulfo, que venía de las selvas intrincables del jabalí, y en un combate, es decir, era un bárbaro que al llegar a Roma se topa de golpe con una ciudad. Al encontrarse con una ciudad, ¿sí?, ve algo que no había visto jamás, que no había visto nunca, el día, los cipreses, el mármol, una ciudad como organismo hecho de estatuas, templos, jardines, de gradas, de jarrones. Y eso lo convence para volverse un guerrero romano. Es decir, pasa de bárbaro a romano, ¿sí?, encandilado por esa belleza, de alguna manera podríamos decir, funcional, ¿no? Esta es una imagen que quisiera mostrarles, pues esa belleza funcional de la ciudad. Entonces, Drogful, que es mencionado por Benedetto Croce, digamos, como aquel soldado que representó a Roma, pero que era un bárbaro lombardo, pero que traicionó a los lombardos para volverse romano, es precisamente el ejemplo de la, podríamos decir, integración. En cambio, en el caso de Frida Kahlo, estamos, digamos, tomando el caso de Frida Kahlo. En el caso de Frida Kahlo, Frida Kahlo es un claro ejemplo de una situación inversa. Es decir, Frida Kahlo, como todos sabemos, tiene un accidente en la ciudad. Eso la transforma, digamos, en una artista que pinta sobre su vida, pero que al pintar sobre su vida tiene que atravesar por, digamos, una situación muy difícil. Pinta acostada en una cama, rodeada de artefactos tecnológicos. Muestro la imagen de Frida Kahlo, espero que se pueda ver, ¿sí? Esta es Frida Kahlo pintando acostada, ¿no?, con una, podríamos decir, con un artefacto que le permitía pintar. Pero Frida Kahlo trata de salir de esa situación tecnológica, cuyo origen había sido un accidente en un autobús en la ciudad. Ese accidente, digamos, prácticamente la deja postrada, sin posibilidades de ejercer su movimiento, y en determinado momento lo que sucede con
con Frida Kahlo es que más bien se disuelve, ¿sí? Se interna en la selva, es decir, de modo contrario a como lo hace Drosbul. Es decir, cuando vemos una de las pinturas que ya Frida Kahlo pinta, habiéndose accidentado, una de esas pinturas, y toda una línea de pinturas de Frida Kahlo, que son la mayoría autorretratos, Frida Kahlo lo que hace es comprenderse, pero en la disolución. Les muestro una imagen de mi nana y yo, ¿sí? Espero que se pueda ver, ¿no? En donde Frida Kahlo precisamente se involucra de tal modo con la selva que se transforma en una niña alimentada por esa misma selva. Entonces, podríamos decir que esta Frida lactante, ¿no? Alimentada por la misma selva, como característica de la hermenéutica de la disolución, ¿sí? Nos hace pensar en que la comprensión nos confunde sobre el interior y el exterior de los espacios, de los tiempos y de los discursos. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra de arte interpreta el juego, lo encarna, lo entiende, la obra tiene un fin, pero esa finalidad de la obra también nos lleva a una suerte de decisión que no siempre pensamos que tenemos que tomar entre integrarnos o disolvernos, ¿no? Hay un antecedente, o hay varios antecedentes, podríamos hablar de apocalípticos e integrados en Umberto Eco, pero aquí la diferencia es que entre apocalípticos e integrados, la propuesta es o disolvernos, ¿sí?, en un mundo selvático, es decir, en un mundo que no tiene una finalidad externa y mecánica como la que puede tener un celular, un earphone, ¿sí?, o integrarnos, ¿sí?, como un guerrero más, como es el caso de Drosbul en Historia del Guerrero y la Cautiva de Jorge Luis Borges. Podríamos decir que el mundo tecnológico tiene una finalidad que debe ser observable, que debe ser vista. Es decir, cuando nos encontramos con un artículo técnico, siempre tendemos a distinguir para qué sirve, ¿no? Es decir, si es una tijera, sirve para cortar. Ahora, cuando más sofisticado es ese elemento tecnológico, más cerca está de convertirse en una obra de arte. Digamos, para pensar, pienso ahora en casos como el de Steve Jobs, ¿no? Es decir, Steve Jobs con su earphone o con sus artículos tecnológicos, lo que más hubiese querido y lo que en realidad pretendía, ¿sí?, era que primero viésemos esa tecnología como algo bello, ¿no?, para que pudiéramos disolverlo, ¿no? Es decir, es el caso actual, ¿no?, de la tecnología transformada en obra de arte, que muchas veces no sabemos para qué nos sirve, pero que de algún modo tiene una finalidad explícita.
En cambio, en la obra de arte nos invita a la disolución, Professor, porque la obra só de um arte tiene una... minutinho, 5 minutos para concluir, tá bem? Obrigada. Muy bien, obrigado. La obra de arte, decíamos, tiene una característica muy específica, que es la siguiente. La obra es un resultado orgánico, cuya finalidad no sabemos del todo cuál es, pero que nos invita a pensar acerca de cuál es esa finalidad. Ahora, si trasladamos esas dos formas, y voy cerrando, esas dos formas de implicarse, ¿sí?, en un asunto, y en un asunto político, ¿no? Hablando de nuestra América Latina, podemos entregarnos a esa realidad política y social, podemos entregarnos a esa realidad cultural como gente que integra o como gente que se disuelve en esa obra. Y esa es una discusión que yo creo que está abierta, así como quedó por mucho tiempo abierta la discusión entre apocalípticos e integrados. Me da la impresión de que nuestra situación actual en el mundo, ¿sí?, es la de saber si vamos a integrarnos o vamos a disolvernos en nuestra propia selva. Nada más, muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Aldo. Bom, são quase 5h15. Eu vou abrir uma rodada de 3 perguntas. Aliás, podemos fazer só 4, 2 para cada um, se tiverem 4 perguntas. Senão, a gente faz só de 3 e aí eles respondem. Então, o público pode se manifestar. Boa tarde. Parabenizo ao professor Cristiano e a todos que estão participando da organização do evento, aos apresentadores. E a minha pergunta é a pergunta para o colega que falou sobre o Chile, é a pergunta de um observador curioso que não estuda o Chile, mas eu acho que é uma pergunta que muitos têm, porque foi um fato que despertou a curiosidade de muitos que viam no Chile uma superação do processo de tudo que a ditadura levou ao processo de autoritarismo na sociedade chilena, e isso parece que é um paradoxo, um contraponto que leva ao contrário, né? A relação da votação constitucional que não aprovou uma nova Constituição e decidiu manter uma Constituição que herdou muita coisa do Pinochet. Respondo agora? A gente vai fazer uma, né? Então, o próximo. É porque minha pergunta também vai no sentido muito semelhante, né? Eu esqueci qual o nome que os chilenos dão para o ano de 2019, convulsão social, não é? Estadio social. E aí, o que acontece, né? Em 2019, havia-se muito a análise, né, por parte de analistas internacionais, de que o Chile, ele, de certa forma, superou um pouco da sua herança autoritária, né, principalmente pelo processo em que o Pinochet foi tirado do poder, né, que é até um pouco semelhante com o Brasil, mas ainda assim teve uma preocupação com a restauração democrática, né? Ao mesmo tempo em que a Constituição se manteve, o regime econômico se manteve, mas havia essa análise, né? O ponto é que, se a gente analisa as movimentações que houveram durante a eleição que elegeu o Boric, né? Acho que é Boric. Da eleição do Boric, né? Havia-se um movimento negacionista da ditadura do Pinochet, inclusive partidos e movimentos pinochetistas, eles cresceram
no parlamento, né, a direita tradicional ela minguou, enquanto houve um aumento da direita pinochetista, né. A minha pergunta vai no sentido se a gente pode criar certos paralelos, né, entre esse movimento que eu pessoalmente, né, porque hoje eu compreendo que o bolsonarismo e o movimento fascista que advém do bolsonarismo são coisas meio distintas, né, que eu, por enquanto, uso o termo de ufo-fascismo, né, de ufanismo, enfim. A questão geral é, se a gente pode criar esse certo paralelo da questão do próprio negacionismo, da herança, porque muito que se falava aqui no Brasil é que, olha, nós não debatemos como os chilenos, como os argentinos, como os uruguaios a própria ditadura, né? Nós não fizemos essa resolução, essa terapia com a nossa própria história, né? E minha pergunta vai nessa, né? Se a gente pode construir certos paralelos entre essas duas dinâmicas que aconteceram, né? Em especial no Chile, onde se teve uma nova constituição que foi rechaçada, principalmente, que esse é o grande problema, né? O rechaço. Cristiano. Bom, em primeiro lugar, Leonardo, muito obrigado pela sua fala. E eu tenho uma pergunta para o Leonardo. Aldo, gracias por tu charla. Tenho uma pergunta para tu. Em primeiro lugar, para o Leonardo. Leonardo, a minha questão, assim como a Fabiana disse, que parece que de vez em quando eu leio a mente dela em relação às perguntas, parece que os dois meninos foram na mesma direção. Não é? Então, eles roubaram minha pergunta. Né? Eu penso em termos da importância de uma comissão da verdade, comparativamente o que nós realizamos no Brasil, que, por exemplo, foi realizado no Chile. Eu entendo a necessidade e compartilho dessa ânsia de pensar, de ter o reconhecimento dessas experiências traumáticas. Compartilho, evidentemente, das mesmas questões que os colegas colocaram. Mas eu quero levantar um problema aqui. Porque, ao mesmo tempo que eu compartilho disso e creio na necessidade das comissões da verdade funcionarem e estarem sempre atrás do que efetivamente aconteceu, do reconhecimento sobre as mortes, sobre esse trauma, como lidar com esse excesso de memória, com esse desejo de reforçar o trauma? Veja, eu não estou dizendo que nós temos que esquecer, mas me parece que a experiência chilena, exatamente agora, de rechaço da reforma constitucional, parece que indica uma dificuldade de negociação do passado que não é tão simples como dizer, vamos discutir e discutir e discutir e discutir. Não é? Também não creio que a ideia seja, vamos esquecer e deixar que as feridas vão se cicatrizar sozinhas. Mas que é a solução brasileira, eu estou apontando uma dificuldade de negociação com o passado, que é muito difícil de ser resolvida. Eu queria levantar esse problema para você. Aldo, muchas gracias por su charla y he aprendido mucho con su comunicación. A mí me gustaría de oírte un poco más sobre la estructura comparativa en el cuento de Borges, que ha sido publicado en Aleph, ¿no? Sí. Sí, sí. Estamos tratando, por evidente, de Malinche, ¿no? La cativa. Y, por otra parte, Octavio Paz también escribió sobre Malinche, ¿no? Entonces, a mí me gustaría de oírte un poco más sobre Borges, sobre Malinche
Pero en comparación con Octavio Paz, que a mí me parece mucho más interesante esta comparación porque es un objeto, lo mismo objeto, ¿no? Sí. Muchas gracias, Aldo, por su participação. Graças. Bom, o professor Cristiano fez 2 questões, né? Bilíngue. Então, nós vamos encerrar aqui as questões e passar para os colegas para que eles respondam. Vou começar com o Leonardo, porque o Leonardo tem 3 dessas questões e depois passo para o professor Aldo, certo? Então, Leonardo. Bom, queria fazer algumas colocações e, de repente, até se você quiser complementar, Fabiana, tá certo. Mas, assim, eu vejo, professor Cristiano, que em relação a uma comparação com o Brasil, né, e sobre esse possível excesso de memórias, é sempre bom lembrar, e não tenho dúvidas do quanto você conhece isso, né, que sempre que tem memórias tem essa necessidade de seleção, também tem esquecimento, né, e o volume de vítimas no Chile é muito grande, né? Então é como se também, até hoje, há vítimas que ainda não encontraram um momento para falar. Né? Se a gente considerar os números oficiais que o Estado chileno reconhece, são pouco mais de 40 mil vítimas, 3 mil e poucas vítimas mortas e 30 e tantas torturadas. Há ainda números aí que circulam entre 250 mil e 350 mil exilados, ainda há os exonerados, né? Uma população que naquela conjuntura tinha cerca de 10 milhões de pessoas. E eu pude perceber isso também na própria experiência lá, como que parece que toda família tem alguém relacionado a essas memórias, seja na condição de vítima, um familiar ou algum algoz. Então, eu vejo que é uma dificuldade mesmo. Numa experiência que eu fiquei lá de cerca de 10 meses, eu acho que não passa uma semana, acho que eu comentei isso uma vez com a Fabiana, sem ter algum evento musical, teatral, cultural, político, acadêmico, atos de rua em relação à memória da ditadura. Então, é possível, observando isso, reconhecer mesmo um excesso de memória, mas me parece que essa foi a fórmula que a sociedade encontrou para lidar com esses traumas, produzindo memórias permanentemente, talvez até para combater esse tipo de recrudescimento que aparece na fala do outro colega em relação a essa direita e a imagem do Pinochet, que ainda é muito carismática ainda, né? A Samantha falava disso aqui num outro evento. Então, é um pouco desafiante encontrar esse meio termo mesmo, mas acho que assim, a seleção, o esquecimento continua equilibrando aí esse desafio. E isso sempre aparece mesmo, é muito recorrente nos debates, sobretudo agora discutindo uma nova Constituição, né, que volte todo esse volume de memórias. E aí, também entrando aqui na fala dos demais colegas, em relação à Constituição, é bom a gente lembrar, e assim, muito interessante essas perguntas, eu tinha imaginado que isso tinha que ser um tema para ser colocado, e aí só lembrando, né, depois daquelas insurreições populares de 2019, em 2020 houve um plebiscito, né, que majoritariamente a população aprovou a necessidade de uma nova Constituição, isso em 2020, em 2021 foi eleita a convenção para redigir essa nova carta, e essa nova carta agora foi rechaçada por 61% da população, né? Mas, ou seja, o que mostra que a população quer uma nova Constituição. Inclusive, tem uma pesquisa dessa semana mostrando que ainda está em 78% o número de chilenos que querem uma nova Constituição, mas só que aquele modelo da Constituição que foi proposta foi rechaçado. E talvez o grande ponto, eu me lembrava muito isso na fala da professora Maria Cristina também, parece a questão indígena, porque dentro dessa nova proposta de Constituição que foi rechaçada, havia um reconhecimento de pelo menos 12 etnias indígenas. O Chile passaria para a categoria de um Estado nacional plurinacional, plurijurídico, e o Senado ia ser dissolvido com câmaras locais, né? Então havia uma mudança. Eu imagino que o chileno tradicional se sentiu dessa forma da identidade do país, do povo, entre outras questões que a gente sabe que paira também, o avanço do feminismo, a paridade na Constituição. Então, nessa pesquisa que saiu recente, para eu também encaminhando aqui, mostrou que 72% concorda em estabelecer uma nova Constituinte. Isso, apenas 8% em manter
a Constituição de 1980. 73% indicaram a necessidade de reforçar a paridade nessa nova Constituinte e apenas 43% de deixar cadeiras para os povos nativos. Então, veja que, assim, tanto no que foi rechaçado, tanto no que está sendo projetado, né, essa questão da nativa, dos povos nativos originários, parece estar pegando no Chile como uma ameaça à identidade nacional chilena, aos valores, ou um risco, enfim. Então, eu percebo isso. Ainda há um desejo, e provavelmente, muito provavelmente, tudo indica, o Chile vai caminhar para uma nova Constituinte, mas não naqueles termos, né? Acho que até foi uma grande derrota para o Boric, essa Constituição ser rechaçada, e há pontos ali dela que são, digamos assim, muito progressistas para aquela cultura ainda chilena e que representa o Boric, e que o povo chileno disse não, portanto, mas ainda quer uma nova Constituição. Sobre essa ideia de paralelo com o Brasil, é interessante, né, porque eu acho que, eu insisto nesse ponto que foi colocado na fala do colega também, o fato do Brasil não ter encarado o passado, né, de uma maneira mais enérgica, como foi a Argentina que é um paradigma nesse enfrentamento do passado, né, o Chile também, o próprio Uruguai, enfim, na região, o Brasil acaba sendo a exceção, não tem ninguém condenado juridicamente. O fato de não ter encarado esse passado, acho que é o que permite, inclusive, que a gente tenha tido um governo desse que está aí chegando ao fim, né? E que com tanta naturalidade lembra, né, aquilo que escandalizou a todos nós na Câmara, no Congresso, ele saudar o maior torturador desse país. Isso é inimaginável pelo que eu percebi na cultura chilena e argentina. Então, rapidamente, agora concluindo mesmo, eu percebo isso, que o quanto a sociedade chilena investiu em memória, investiu em verdade, investiu em reparação. O Brasil também teve seus avanços, mas acho que o paralelo e a diferença entre o Brasil e os demais países da região está nessa questão da judicialização dos algozes, né, dos torturadores. Então, mesmo a direita chilena, ela muitas vezes se cala. É uma gafe social você defender a ditadura ou negar a tortura no microfone. Recentemente, um advogado foi expulso num programa de TV ao vivo, né? Eu presenciei várias questões semelhantes. O Pinheira tinha nomeado um ministro da Educação que tinha falado que o Museu da Memória, em 2016, era uma montagem. Ele durou poucos dias no cargo, porque houve uma grande, maciça mobilização nacional da cultura para dizer não aceitamos isso. Então, é como se parece que o país passou uma risca, é daqui para cá. Embora, né, a cada geração, a cada momento, não se tenha garantia que essas memórias irão prevalecer. Então, concluo dizendo que acho que foi muito importante esse paralelo do Brasil e do Chile, a diferença é a questão da judicialização, a nova Constituição, que vai ser um grande avanço aí na justiça de transição para virar uma das principais páginas da ditadura, vai avançar, mas não com esse teor que foi proposto inicialmente. E aí eu vejo que isso é muito importante, e aí como brasileiro, né, a gente comparando, a gente vê que é por isso que a gente, em partes, está com tanta naturalidade admitindo uma sociedade que, com tanta naturalidade, clama por golpe. E isso eu acho que seria improvável nesses países da região que enfrentaram o seu passado. Posso? 5 minutinhos. Eu sei que eu não tinha que responder nada, mas é só um comentário. Porque depois a gente conversa no bar. Eu entendo onde você quer chegar, Cristiano, mas eu acho que o excesso de memória não significa reforço do trauma. Eu acho que são duas coisas diferentes e que vão ficar claras. Talvez, né, a gente vai recolocar, eu e Ana, esse tema na quinta-feira. Tem uma questão aqui para tratar, então, dessa negociação com o passado, que é o espaço público, né? Como é que você constitui espaço público? Como é que isso é qualificado? E, nesse sentido, o Brasil e Chile são muito diferentes. Então, eu queria só falar isso e queria falar uma outra coisa, que o jogo está sendo jogado ainda, né? Não é que eles querem permanecer com a Constituição autoritária, é preciso ter clareza quanto a isso, né? Então, tanto para a direita quanto para a esquerda, o jogo continua sendo jogado. Parece ser questão de tempo, né, a nova Constituição. A questão é como será essa nova Constituição, mas é questão de tempo. O quão progressista. Progressista eu acho que ela será. Posso estar animada, mas acho que será. Diante da Constituição de 80, né, não é possível. Mas é o quanto ela será, né? Então, agora eu passo a palavra para o professor Aldo. Gracias. En cuanto a la relación entre Malinche y la cautiva, Octavio Paz y Borges, creo que
el dilema entre ser Malinche o ser Hernán Cortés, para Octavio Paz no es un dilema, sino más bien que es la construcción, implica la construcción del ser americano como construcción del híbrido. Es decir, el ser americano, latinoamericano, es un híbrido. En cambio, para Borges, Borges en Historia del Guerrero y la Cautiva, precisamente menciona a dos personajes que están, de acuerdo a la pregunta que agradezco, que están perfectamente distinguidos. Por un lado, Drogful, que es un soldado que traiciona a sus guerreros bárbaros y se vuelve romano, pero por otro lado hay una cautiva que es robada por un malón, ¿sí? Que es secuestrada por un malón y es llevada a una tribu mapuche, en donde se convierte, se disuelve, ¿sí?, en India, aunque mantiene, como dice Borges, algunas características. Recuerda que es originaria de Shropshire, por ejemplo, habla un inglés muy lejano, elige las palabras. Sin embargo, esta inglesa, que es secuestrada por los indígenas, se disuelve en la cultura mapuche, ¿sí? Y es tan así que luego un personaje que la está buscando, que es otra mujer inglesa, la reconoce en medio del desierto, bebiendo sangre de una yegua recién degollada. Y esto significa mucho porque desde mi punto de vista, en relación a el discutir, que mencionaba alguno de ustedes recién, es una característica de una hibridez que no podemos resolver. Precisamente porque la hibridez es un término técnico y una idea que trata de conciliar opuestos como si se tratara de lograr una síntesis, ¿no? Es decir, como si se tratara de lograr una síntesis hegeliano-marxista entre dos posiciones totalmente antagónicas. Y me parece que en América no se puede lograr una síntesis entre posiciones antagónicas, sino que o nos integramos al funcionalismo político del mundo o nos disolvemos en esa selva orgánica que nos invita América, a la que nos invita América. Me parece que en el caso de, vuelvo a decirlo, de Octavio Paz, la hibridez predomina. Yo no estaría de acuerdo con ese punto de vista, que es un punto de vista que todavía se mantiene, del cual todavía se discute y del cual se habla, ¿no?, del americano como un híbrido formado por la colonia o por el colonialismo europeo. Yo creo que es más bien alguien que fue bautizado como híbrido y que está tratando de deshibridizarse, ¿sí?, decolonializándose, para no seguir siendo identificado como alguien que está construido por dos corrientes que nunca se van a poner de acuerdo. Nada más. Gracias. Obrigada, professor. Aí, agora, até acabamos mais cedo.
Se alguém quiser, ninguém quer fazer perguntas, né? Mas então tá ótimo. Bom, às 6 horas dá tempo então de tomar mais um café, né? Eu quero convidar vocês para 6 horas para a nossa feirinha, né? Temos uma feira do livro, tanto para venda como para troca. Se alguém quiser trocar livros, também pode ser feito na nossa feirinha, que está montada aí fora, né, Cristiano? Quero também, depois da feirinha, a tarde de hoje está encerrada, mas eu quero convidá-los para a programação de amanhã. A conferência é do professor Sebastião Gago, e à tarde nós temos também as comunicações dos colegas doutorandos, né, da Unicinos, e mais ao final da tarde, uma comunicação da professora Renata, nossa colega e organizadora, né, participante da nossa comissão organizadora. Então, fica o convite para a feirinha e para amanhã, e eu agradeço a participação até esse momento.